Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa live com a Ana Mafalda. Eu espero que vocês gostem. Nossa live vai tratar da poesia e outras fronteiras. Estou esperando aqui a Ana Mafalda entrar para chamar ela. Desejo desde já boa tarde a todos que estão aqui acompanhando. A Ana Mafalda chegou, vou chamar. Vamos começar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Olá, Ana Mafalda. Olá, sabe como vai? Boa noite. Boa tarde aqui no Brasil. Que bom, fico muito agradecido de você ter aceitado o convite, tanto de participar do MOSA, que é meu grupo de pesquisa da UFPB, como também de participar dessa live e agraciar a nossa tarde brasileira, né, e essa noite aí portuguesa com os nossos ouvintes. Né? Tem muita gente aqui querida que já está acenando, vai se ajustando aí. Pronto, tá ótimo. É que não dá com os dois. É, eu disse a você, você tem que virar para ficar o seu rosto aparecendo. Pronto, agora, Pois, tá ótimo. tem de ser no celular. Boa Consegue me tarde, ver bem? Sábio. Muito Consegue me ouvir obrigada pelo bem? convite. Muito obrigada pelo convite. Tenho acompanhado, como você sabe, as suas lives e, enfim, todo o seu percurso de É, trabalho e é com muito prazer que estou aqui para conversar e é, falarmos. sobre literatura, sobre poesia, não é? Você sempre fala tão bem sobre poesia, seus trabalhos na área na universidade, seu trabalho como pesquisadora, é um trabalho muito profundo, né? Eu conheci você primeiro pelos livros, né? Através dos estudos das literaturas africanas, aquele livro famoso, né? As oralidades e as escritas. Eu conheci você primeiro por esse livro, depois pelas literaturas e formulações coloniais, também por causa da pesquisa da Paulina. A Paulina começou a te chamar para a minha pesquisa. Senti muita necessidade, pois as investigações sempre foram de muita atenção em relação à literatura moçambicana. Só que hoje a gente, só que hoje nosso convite é para falar sobre poesia. E eu queria que você se apresentasse, todo mundo te conhece, mas não custa você se apresentar. Você é professora da Universidade de Lisboa, né, professora associada com agregação. Você fez o seu mestrado sobre José Craveirinha, né, a sua graduação na Universidade de Lisboa em Filologia Românica, o seu mestrado sobre a poesia de José Craveirinha, seu doutorado sobre a época nas literaturas africanas. Né. Então, você tem já um longo caminho como pesquisadora nas literaturas africanas. E eu queria saber como é que você viver essa personalidade dupla, né? A personalidade de acadêmica e de escritora. Né? Você me mandou vários livros, né? E eu percebi que sua carreira como escritora, seu exercício como escritora, ele começa já há muito tempo. Né? E chegou mais para nós aqui a pesquisadora. Como é a poeta? Como é essa voz da poesia da Ana Mafalda Leite? Pois, de facto, quer dizer, as duas coisas começaram quase simultaneamente, mas começou primeiro, digamos, a minha escrita de poeta. Como eu fui estudar a literatura, eu fiz filologia românica e eu iniciei os meus estudos na Universidade Eduardo Mondlane. Eu fiz os 2 primeiros anos lá e vim terminar aqui. Na altura só havia o bacharelato, ainda era um curso de 5 anos, eu já sou um pouco antiga. Você já tem uma caixa de Ah, memória cheia, digamos assim, uma caixa cheia de memórias. e então o meu gosto pela literatura tem a ver também com o meu gosto pela escrita. As duas coisas acabaram por se entrançar, fazer um caminho duplo. Curiosamente, ou não curiosamente, digamos, o meu período de formação relativamente à literatura moçambicana começa com a independência, na altura que eu estou a iniciar os estudos universitários,
quando surge, por exemplo, uma obra relativamente fundamental, como Caringana ou A Caringana, que é publicado em 1974, numa edição da Livraria Académica, e começam a surgir os primeiros livros publicados por autores moçambicanos. Havia alguns livros, mas eu estava também no percurso de aprendizagem e de leitura. Então, digamos que a minha atenção se centrou simultaneamente em entender ou procurar entender o país que estava a nascer com a sua literatura e, em simultâneo, digamos, o meu próprio processo de escrita poética, não é? Há um caminho desde o meu primeiro livro, que é uma espécie de busca da minha voz ou das minhas vozes. Eu direi mais das minhas vozes, porque eu escrevi em 1984 e as coisas não são por acaso, porque digamos, é nessa década de 80, em 87, que surge a geração charrua também. Os primeiros livros, o livro do Monção, do Luís Carlos Patraquim, surge em 1980. Então, há um percurso que se vai fazendo. Eu conheço em 89 algumas das personalidades ligadas ao movimento charrua, como o Ungolano, o Eduardo White, o Água Lusa, que eu fiz a apresentação do primeiro livro dele, que foi A Conjura. Ou seja, 80, essa década de 80 é uma década de encontros de jovens, uns escritores, outros estudantes, professores, aprendizes da literatura. Pertenço também a uma geração que vai fazer, porque a área de literaturas africanas não existia antes das independências, uma vez que a literatura africana fazia parte da literatura dita ultramarina, que ficava para além do mar. Então, há um grupo de estudantes, a cadeira é instituída na Universidade de Lisboa em 1975, é a primeira universidade a criar essa disciplina, e nós somos simultaneamente, digamos, produtores, críticos, prefaciadores, somos todos muito jovens, estamos todos animadíssimos, contentes com tudo que de novo está a surgir e lembro-me muito bem em 89, quando o Ungolano e o Eduardo eram dois jovens, fizeram uma apresentação na Gulbenkian nesse congresso, provocatória um pouco sobre as questões relativas à literatura moçambicana. Foi um período muito rico, muito de muita interação entre as pessoas que escreviam e que estudavam e que acabavam por fazer pontes entre a escrita e a crítica. Então, é nesse movimento também que eu publico poesia. Em 84, o meu primeiro livro chama-se Em Sombra Acesa e é um livro, de facto, que tem a colaboração de um grande pintor português que faleceu com um linfoma, com uma doença muito grave e deixou uma obra muito, muito interessante. E ele fez o desenho para a capa do meu primeiro livro, em que se vê uma figura branca mais ou menos ténue, sem contornos, sem formas, que está, no fundo, procurando espaço, procurando forma, procurando voz. E essa procura vai fazer-se nos livros que continuam, até chegar a um momento, e digamos que esse momento, de certa maneira, de transição, eu posso dizer que se faz numa partilha de um livro que eu e o Luís Carlos Patraquim escrevemos para ilustrar, salvo seja, para escrever a pintura de Chichorro, que se chama Mariscando Luas, que é um livro muito bonito. Eu, infelizmente, não o tenho aqui para o mostrar, porque não estou Aliás, com a minha toda a biblioteca. sua poesia é muito bonita, né? Eu fiquei muito agraciado de conhecer a sua voz de poeta, né? Porque aqui no Brasil só tem publicado o livro
Outras Fronteiras, né? Fragmentos de narrativas. Né? Foi o que me chegou. Esse, inclusive, é o que você mandou para mim de presente. Né? Vanessa fez a tarefa, está aqui, autografado por você. E é um livro Uhum. belíssimo, né? E depois que eu comecei a ler os seus outros livros de poemas, eu percebi que existe, né, uma linearidade, né? Essa voz ela vai se construindo, né? Você começa com essa ideia da sombra e ela vai passando como que uma viagem, né? Cada texto da sua poesia é como se fosse uma viagem introspectiva e às vezes você convida o coletivo para essa multiplicidade de sentimentos, né? Eu senti que é como se fosse sua voz fosse uma voz que tentasse realmente se espalhar pelo Índico, né? Tem muitos poemas do Índico que eu vi aqui no Outras Fronteiras que depois eu vou pedir para você ler. Geralmente os nossos ouvintes e espectadores pedem que a poeta leia, né? O seu livro sua poesia é muito bonita, né? De um neorromantismo muito delicado, né? Muito sofisticado. E eu acredito que, com certeza, essa sofisticação da sua poesia, ela vem desse percurso que você fez. Foi muito feliz, não é? Você foi muito agraciada pela vida de se fazer, nascer como um poeta, quando uma literatura nascia e quando uma crítica sobre essa literatura nascia. Então, foi um encontro muito feliz, né? E isso se reverbera não só na sua escrita como teórica e como crítica, né, como crítica literária, como ensaísta, porque a sua ensaística ela tem, né, alguns momentos uma preocupação teórica, epistemológica, mas você não deixa que escape a doçura de quando você vai falar sobre a literatura. Então, a primeira leitura que eu fiz da sua obra, que você sabe, você é muito mais preparada do que eu para a crítica. Né? Você sabe que a gente vai lendo os textos e cada leitura é um mergulho diferente, a gente vai encontrando, né, a profundidade dentro do texto. E eu percebo que sua poesia é como o oceano, é uma profundidade cheia de segredos e a gente vai tendo um misto de sensações, né? Eu comecei a ler, quando você mandou ontem, eu já comecei a ler, fiquei preso, né? E quando eu liguei para você, eu disse, realmente você pegou no meu coração, porque a sua poesia tem isso, né? O Canções de Alma, belíssimo, o Rosas da China, o Passaporte do Coração, né? Você tem uma forma, né, de fazer poema, né? E essa sua localização territorial de fronteira, né? Eu queria um pouco que você falasse sobre isso. O que poderia ser uma poesia de fronteira? Você se considera uma voz poética de fronteira? Essa voz poética de fronteira é essa transição, né? Você se sente pertencente a dois lugares. Eu sinto na tua voz, lá quando tu escreves em Outras Fronteiras, um carinho tão grande para o Moçambique. Né? O afeto, ele é, né, um leitmotiv para a territorialização da palavra. Percebe? Percebo. Eu adoro poesia na Mafalda, eu adoro. Eu até disse assim, na época que eu comecei a estudar a Sônia Sutuane, né, e eu sabia que você fazia poesia, e teve um momento que você foi lá para o Piauí, aí eu vi você falar de umas escritoras, você lembra, né? Foi numa época que você Uhum, supervisionava o pós-doutoramento de Vanessa, o de Algemira, né? uhum, E você foi para lá para um evento de gênero que a Algemira organiza em Teresina, e você deu uma palestra belíssima falando da poesia contemporânea em Moçambique. Aí você apresentou a Rinca, apresentou a Tânia Tomé, a Sônia Situano, e a forma como você fala da poesia, você não fala da poesia só como ensaísta, você fala como uma voz que se insere nesse processo. Né? E ouvindo você falar hoje, a gente nunca teve um tempo de sentar para conversar assim, para falar com a poeta, né? A gente sempre encontrava com a professora, com a pesquisadora, e agora nossos encontros com certeza serão mais poéticos, eu tenho certeza, né? Depois de te ler, não é? E seus textos são belíssimos e merecem ser lidos e estudados. Né? A uhum. pesquisa está aí para isso. Aí eu queria que você me falasse um pouco dessa questão da fronteira. O que você considera quando crítica uma poesia de fronteira e o que você considera como poeta, quando te dizem que você pertence a dois territórios? É assim, eu tenho um provérbio macua no meu livro Passaporte do Coração, que é: não se pergunta onde fica o mar quando se caminha em direção a ele. Ou seja, eu acho que o meu percurso é um percurso de encontrar caminhos. Então, quando nós falamos em poesia de fronteira, nós falamos numa situação muito contemporânea,
porque nós vivemos num mundo de migrações, de diásporas, de pessoas que nascem num lugar, crescem no outro, escrevem, nascem com uma língua e escrevem em outra língua. O caso de escritores luso-americanos, por exemplo, ou, digamos, essa partilha, que é uma partilha cultural, também faz parte dos próprios processos de descolonização. Eu nasci num quadro histórico de passagem, a minha infância e adolescência é ainda durante o período colonial, mas quando entro no quadro histórico da independência daquele país que é meu, não é? Porque não deixa de ser, uh, uh, obviamente que há um registro de nascimento, que é o passaporte civil, que é meu, nasci em Portugal, sim senhor, mas há uma vocação, se você quiser, cultural, de partilha fortíssima, porque, digamos, o meu território e, digamos, o meu processo de pesquisa ensaística e de pesquisa poética, que acabam por, enfim, se envolver um no outro, porque é uma forma de eu me conhecer também. Em que país é que eu vivi? Onde é que eu cresci? Quem sou eu? Não é? O que é que eu partilho com este espaço? O que é que eu partilho com o outro espaço? Digamos que o meu espaço fundamental é o da língua, não é? Eu sou uma poeta de língua portuguesa, partilho, digamos, culturalmente, dois espaços. Um em termos emocionais, muito forte, e o outro em termos linguísticos, que é aquele onde eu nasci. Então, o que eu julgo é que há, digamos, uma forma de pensar a literatura hoje que não é necessariamente só nacional. Ou seja, nós podemos falar, de facto, na escrita ou na literatura em língua portuguesa, não é? Que a língua é um espaço de criação, é um espaço de interrogação, é um espaço de reconfiguração, não é? Podemos falar em literaturas regionais, por exemplo, as literaturas do Oceano Índico, que são em várias línguas, as literaturas do Sul da África, que partilham vários países. Então, podemos pensar também, digamos, a literatura em termos de espaços como de género, ou, digamos, no quadro de outras áreas temáticas. Julgo que a escrita de fronteira é um fenómeno muito contemporâneo. Praticamente, digamos, toda a literatura atual vive desse processo, no fundo, no quadro da globalização, de partilhas culturais fortíssimas que ultrapassam a fronteira nacional. No meu caso particular, de facto, é um processo que eu própria tento, de certa maneira, criativamente, questionar, apresentar, porque é interessante verificar que mesmo aquele que está enquadrado no seu espaço nacional, como autor, simultaneamente partilha de outros mundos culturais que não apenas aquele onde nasceu, não é? Então, parece-me que, no caso de Moçambique, há vários poetas que acabam por centrar-se, ou digamos, deslocar-se nessa questão da fronteira. Temos o caso do Alberto Lacerda, Glória de Santana, o próprio Rui Knopfler, digamos, são os poetas que estão na transição de um tempo para outro. E que partilham identidades literárias multiformes. O poeta Virgílio de Lemos, que saiu e foi viver para Paris e viajou pelo mundo inteiro, e é um poeta simultaneamente moçambicano e um grande poeta de língua portuguesa. Então, digamos que essa questão é uma questão teoricamente muito interessante e que faz parte, no meu caso, de um processo que eu tento construir poeticamente e não só. Eu não sei se respondi porque, Não, você digamos, deu uma aula. esta questão não é,
esta questão não é simples, mas ainda voltando à poesia moçambicana, digamos, àquilo, quando se fala muitas vezes na poesia moçambicana, na sua originalidade, na sua riqueza, uh, essa riqueza, essa diversidade imensa que a poesia moçambicana tem, vem exatamente, digamos, de um tronco que é centrípeto e centrífugo. E os poetas mais jovens atuais herdaram isso de uma forma fulgurante. Nós temos uma produção poética na poesia atual e contemporânea de Moçambique muito importante e muito significativa, que se diferencia daquela que se faz em outros países de língua portuguesa. E isso tem a ver com, digamos, duas ou três figuras ímpares que, na época colonial, escreveram, como o caso do Knopfler, do Craveirinha, do Virgílio de Lemos. Por assim dizer, essa tríade, essa trindade, vem juntar, e isto sem desprimor para, digamos, outros poetas que eu possa não citar, que são também importantes, mas esses três poetas abriram a poesia de Moçambique para o mundo e simultaneamente localizaram-na de forma ímpar. E essa combinatória vai dar um poeta como o Luís Carlos Patraquim, que por sua vez se vai desdobrar em outros, o Eduardo White, Armando Artur, na primeira geração dos poetas que vão surgir no quadro do movimento da charrua, outros posteriores, o Guita Júnior, enfim, nomes importantes, como nós temos dos mais jovens hoje. Eu não quero estar a citar uns para não citar outros, mas, por exemplo, o Mbate Pedro, que além de poeta é um editor, a quem eu devo a edição do meu livro Outras Fronteiras na Cavalo do Mar, que me convidou e que generosamente percebeu que este livro era um livro completamente localizado na sua terra, não é? E me acolheu de braços abertos. Aliás, digamos, há um sentimento que eu tenho, que vou aqui partilhar. Eu, quando chego a Moçambique, é como se chegasse a casa, de facto. Há um sentimento de pertença e de afetos que tem a ver com um conjunto de relações que passa também pela literatura, pelo entendimento de algumas amorabilidades que e da forma como a língua também se articula nessa amorabilidade, nesse afeto, que é diferente dos outros lugares por onde eu tenho estado, não é? Eu sou um pouco uma viajante, tive esse privilégio na minha vida. Acho que agora com esta situação vou ficar menos viajante, mas na realidade a deslocação, o movimento é uma forma de aprendizagem, não é? E as aprendizagens vão nos integrando e constituindo como pessoas da teoria, da criação, pessoas de contacto com os outros, na forma como nós aprendemos a contactar e a respeitar os outros e a respeitar a sua forma de estar e a sua maneira de receber, a sua hospitalidade. A minha relação com o Brasil foi uma relação um pouco tardia. Eu fui a Moçambique, tive o privilégio na primeira viagem, que fui, agora disse Moçambique, foi um lapso, fui ao Brasil, a minha primeira viagem foi praticamente na véspera do século XXI. E foi uma viagem que eu fiz em que um grupo grande, a um congresso dos lusitanistas, se não estou em erro, a Carmen Tindó poderá depois certificar, e a convite da Carmen fiz um primeiro curso, juntamente com a Fernanda Anjos,
que foi uma pessoa muito importante, que trabalhou em Moçambique durante as duas últimas décadas do século XX e que fez muitos relacionamentos entre escritores e divulgava a literatura moçambicana quando ela era, principalmente no Brasil, preterida pela angolana, porque havia um maior conhecimento, uma maior proximidade dos pesquisadores. Então, eu lembro-me que nessa viagem foi também o Virgílio de Lemos. O Virgílio de Lemos é um extraordinário poeta, extraordinário. Aliás, tão extraordinário que criou, como, digamos, na esteira do Pessoa e no quadro das literaturas africanas há mais do que um caso a criar heterónimos, mas criou um heterónimo feminino, que se chama Lili Yang e que escreve, digamos, a primeira poesia libertária, transgressiva, relativamente posicionando-se como se fosse uma mulher, isto no quadro, eles são datados de 1952, no quadro de uma política colonial, de uma política, digamos, pouco aberta a um tipo de registro. Aliás, se você me permitir, eu gostaria de ler um poema da Claro, por Lili Yang. favor. Claro. A Lili Yang que o Virgílio, que o poeta Virgílio de Lemos assina, enfim, faz uma biografia desta senhora, escreve um conjunto de poemas em 1952 que se chama Mar de Mim, Coração de Gozo. E são mais de 30 poemas belíssimos, em que ela reflete nas relações amorosas, na sua relação com o corpo, com o desejo, e que é extremamente antecipa, digamos, um quadro digamos, de experimentalismos e de experiências que atualmente, digamos, a poesia que se enquadra no género faz. Então chama-se Quatuor do Meu Índico e é dedicado ao poeta Reinaldo Ferreira, que é um poeta também muito pouco estudado e que é importante na formação da poesia moçambicana, e dedicado também ao poeta Virgílio de Lemos, não é? A Lilian que dedica ao Virgílio de Lemos. É nua sobre a cama que te espero, noite, e enquanto o diabo me não liberte, não me perca e se perca, meu frágil coração de anjo e bruxa reclama teu vendaval de carícias e loucura, teus clarins de guerra. Nem estou inquieta, nem morro de tédio, nenhum estuário de obsessões me inspira nesta minha perseguição do que não sei, mas adivinho, caudais das chuvas de fevereiro e março, erros e omissões, amores e desilusões. Na fúria da paixão estrangulo o louva-a-Deus sonâmbulo entre minhas coxas, em busca do tempo perdido, e solitária, radiosa e bela, deixo que esta minha simplicidade no poema me surpreenda. Que outros vestígios, que outros sinais da minha elegância macaense, laurentina, meio inglesa, osmose entre uma mulher e um mar só poesia. Quis fazer propositadamente esta referência porque penso que no quadro da modernidade da poesia moçambicana há este antecedente deste grande poeta, não é? Que resolveu, não conheço outro caso, criar um heterónimo feminino, que me parece realmente muito interessante e muito invulgar. Mas já me perdi, não sei o que é que a gente estava a falar. Estava a falar da poesia de fronteira e você começou a falar dos poetas que você considera, né, que entram nesse eixo que, por conta do trânsito, e aí você chegou nesse heterônimo do Virgílio de Lemos, Sim, né, sim, Liliane, sim. que é essa forma de transgredir, de polemizar.
né? E Exato. usar a voz da mulher, com certeza, é uma estratégia muito inteligente do poeta, né? Porque a poesia ela tem dessas estratégias de metamorfose, né? A voz se camufla e lá, na condição de mulher, ele tem mais propriedade para assumir determinados lugares Não, que com nós a temos voz que do ver que homem. isto é também no quadro de uma época política pouco libertária, não é? Sim, Fascista, sim, sim, não sim, é? sim. Então é uma forma transgressiva, é uma forma Transgressiva, de. sim. E também de dar voz, na altura, digamos, a única voz, ou voz mais conhecida, embora relativamente, porque a poesia da Noémia acaba só por surgir em livro, ela publica entre 1947 e 1950, no Brado Africano, em outros jornais também, mas digamos que a sua produção poética era praticamente a única voz feminina que existia. Então, o surgimento deste heterónimo, desta criatura, a Lili Yang, é sem dúvida no quadro do estudo da literatura moçambicana. Aliás, qualquer um dos heterónimos, o Duarte Calvão digamos, aquele que de certa maneira é o único que publica livro e que tem uma postura mais ideológica, mais contra a política colonial, mais abertamente. E depois há um conjunto de textos produzidos pelos outros heterónimos que são muito diferentes uns dos outros, não é? E que trabalham uma temática que é uma temática importante, que é o mar e a viagem. Que aparecem, é que quando nós olhamos para o mapa de Moçambique, nós verificamos que Moçambique tem um braço à esquerda que, enfim, se vai entranhar no continente e tem uma margem de mar muito grande. Uh, e temos, sem dúvida, um relacionamento entre terra e mar, não é? Entre o que vem de fora e o que está dentro, não é? As distâncias são muito grandes e também as grandes diferenças entre o sul e o norte. Nós sabemos que o processo de libertação e dependência foi feito através das armas, não é? Basicamente a partir do sul, mas há uma força cultural e religiosa do norte bastante distinta, não é? Que se articula neste quadro de heterogeneidades culturais que o próprio país tem, que no fundo tende, digamos, a mostrar-se através do surgimento de escritores. Agora já há escritores que surgem em outras zonas do país. Houve uma altura em que eles estavam centrados no Sul. Há, por exemplo, neste momento um poeta que anima um clube de leitura em Angocha, que é o Lino Murucusa. Eu espero não me ter enganado no nome, assim como há na Beira, digamos, uma atividade grande, editorial, através da publicação de uma editora e de um escritor que está na base, e começam a surgir várias vozes por todo o país, digamos que acabam por mostrar esse registro e essa diversidade cultural que é interna, não é? E que também partilha, digamos, a margem litoral e índica. Então temos movimentos de fluxo e de refluxo no quadro da literatura moçambicana que lhe dão, digamos, essa sua, penso eu, grande riqueza e diversidade. Na Mafalda, aqui a gente já tem um bocado de comentário, né? Muita gente falando, Uhum. mandando abraços para você, muita mensagem de carinho. Né? Tem a Vanessa Ribeiro, a Carmen Tendó. A Carmen Tendó disse que orientou um trabalho sobre Li Yang. A Uhum. Marinei Almeida, né, que é da Unemate, né, lá do Mato Grosso, disse que a Lili Yang ela faz do corpo esse espaço de fronteira. Né? Uhum. Ela fez essa colocação. A Vanessa Ribeiro, da UFRJ, diz
que lê a Lili Yang nas aulas da graduação e causa realmente muito entusiasmo, né? Até porque, como o momento, é uma reação, um heterônimo feminino, né? Reagindo ao movimento fascista, né? Para uma época de grande repressão, não é realmente bem inusitado. Né? Além de outras pessoas aqui que estão mandando muita mensagem de carinho para você. Como eu quero avançar, eu não sei se você vai querer um segundo tempo, eu queria que a gente fosse já para o livro Outras Fronteiras, que é o livro que é publicado aqui no Brasil. Eu tenho certeza que está todo mundo com esse livro na mão para acompanhar. Tá? Você tem vários livros, né? Tem o Rosas da China, você já falou do Passaporte do Coração, O Amor, Essa Forma dos Conhecimentos, o Livro das Encantações, né? A Antologia dos Livros das Encantações. Você tem um grande trabalho com poesia. Né? E com certeza depois dessa live, muita gente vai querer ler esse material. E é interessante que você comece a se organizar para republicar isso ou divulgar isso de algum modo. Né? Não sei se por meio de site, por meio do e-book, né? Porque muita gente vai querer conhecer o lado da poeta. Né? Essa sua poesia é belíssima, né? E eu recomendo Seria interessante demais. fazerem aí uma antologia, por exemplo. É, é uma Exatamente, ideia. né? É uma ideia. Eu, Junta tudo num livro só para a gente ler. Ler e isso pesquisar, mesmo. né? Estudar. Eu quero te falar um pouco sobre esse, quando eu li, né, o livro Outras Fronteiras, e os títulos, né? Quando a gente estuda poesia, né, quando um poeta dá um título, né, o título é como se fosse uma pista, né? E tem uma coisa que você coloca no subtítulo, que é fragmentos de narrativas. Eu queria que você falasse um pouco. Esse livro foi uma tentativa de escrever um romance, foi uma tentativa de escrever uma narrativa, né? Ou a poesia ainda te prende mais do que a necessidade de escrever uma narrativa. De facto, eu recolhi material de pesquisa, eu queria escrever um romance. Mas como nós temos uma vida muito complicada como professores e como académicos, com Isso. muitas atividades, e a narrativa exige, digamos, não só uma vocação, e eu sou fundamentalmente poeta, sou uma mulher fragmentária, contemplativa, uh, em que, digamos, a forma como poderia gerir o trabalho, os enredos, seria para mim um processo não só muito moroso, mas talvez difícil de lá chegar. Eu optei por aproveitar o trabalho, uma parte do trabalho que tinha, para escrever em fragmentos algumas das histórias que têm a ver com uma figura que é uma figura de um brasileiro que vai, isto é uma das partes do livro, que Do livro. vai para Moçambique no final do século XVIII, com a missão de descobrir por terra o caminho para o tal famoso mapa cor-de-rosa, fazer a travessia até Angola para justificar, digamos, os territórios coloniais de ocupação dos portugueses. E ele vai para onde? Vai exatamente para a zona onde eu vivi, para Tete, para a província de Tete, um lugar remotíssimo na época, e acaba por casar com a filha de uma prazeira, que o vai financiar em termos de guerreiros e de acompanhantes para a viagem que ele irá fazer por terra para o reino de Cazembe, mas que acaba por morrer a meio do caminho, não é? Não consegue terminar essa sua viagem. Este era o meu personagem, digamos, a partir do qual eu iria refletir sobre um conjunto de questões de época, não é? Até de constituição de um território, em termos
digamos que o norte de Moçambique, e as pessoas que me estão a ouvir, que eu agradeço do fundo do coração e mando um grande beijinho e agradeço as saudações e o facto de estarem a usar o seu tempo para aqui estar presente, a ouvir-me. Nessa altura, digamos, aquilo que é a Zambésia, o Vale do Zambeze, é a parte mais conhecida territorialmente e mais frequentada pelos portugueses. Aliás, eu achei interessantíssimo, no outro dia, quando a Vanessa Ribeiro fez a sua apresentação sobre o Ungulani e falou no Churiro, o Churiro passa-se também naquela zona, que é a zona dos Axicundas, que é a zona de Tete, o Vale do Zambeze. O Val do Zambeze é muito maior, vai até à costa, e que, de certa maneira, e não, eu na altura fiquei a pensar, a partir da colocação da Vanessa, de certa maneira, digamos, há um território cultural que o Churiro explora, que é completamente distinto do sul e, digamos, da história imperial, não é? E colonial do Gungunhana, no sul da África. Embora, digamos, os Ngunis tenham ido até Tete, até à zona da Angónia, na realidade, digamos, a fixação é no sul, naquela zona que vai até Inhambane. Então, o Churiro é, digamos, uma outra parte da história de Moçambique. É muito interessante. Mas isto vinha a propósito de esta zona em que o Lacerda de Almeida chega. É uma zona que na época, digamos, ainda não constitui territorialmente aquilo que virá a ser o país Moçambique. Mas os poemas foram, digamos, que feitos também na procura, no fundo, em termos de personagem do meu próprio processo de chegada àquela terra, não é? A Tete, mais precisamente a Moatize. E aqueles personagens que eu vou buscar, a prazeira, aquilo que o Lacerda de Almeida pensa quando está angustiado no meio da noite, com o telescópio ao lado, já meio a morrer de paludismo, sabe-se lá de quê, abandonado pelos seus ajudantes, transfigurando, digamos, como é que, digamos, a questão que eu ali ponho em torno é como é que é possível chegar a terras, não é? Que se quer delimitar, que se quer, no fundo, conhecer sem um entendimento profundo do que ali se passa. E, no fundo, é uma reconfiguração também da história, não é? Uma forma de eu perceber a história, o que é que ali se passou. Tete e aquele braço que entra para a esquerda no território moçambicano está perto do antigo reino de Monomotapa. É uma zona extremamente rica e extremamente esquecida, como aliás grande parte do norte de Moçambique, em termos históricos. E também foi, por assim dizer, uma viagem que eu intentei fazer na memória histórica. Algumas pessoas estão pedindo para você ler poemas. Você está disposta? Sim, sim, sim. Eu separei aqui, eu acho que leram, foi transmissão de pensamento, né? A Irondina Joshua está pedindo para você ler um poema que trata do o amor, essa forma de desconhecimento, né? O que fala sobre as idades, que está no livro Outras Fronteiras. Né? Que a gente está falando desse livro. E a Marinei... Já agora... você... Sim. Ok. Isso. Um que fala das idades? Sim, o que fala das idades. E a Marinei, assim, a Marinei, ela quer uma parte do livro que fala do Índico em Marrakech.
E é o que está em outras fronteiras. Vamos primeiro atender a Irondina Joshua. Um Aliás, beijinho, Irondina. quero agradecer a presença, né, da Irondina, de tantas outras pessoas queridas que estão aqui, como a Vanessa, a Carmen, a Vanessa Ribeiro, a Aljanira, que acabou de entrar. Eu vejo todo mundo, é porque não dá para ficar falando, né? Vou ver se eu encontro o poema. É que na sua voz fica muito bonito, né? Ah, Aliás, o já sei, poeta, já quando ele encontrei. Já encontrou, o poeta, encontrei. quando lê o poema, ele também dá uma sugestão de leitura, né? Ele entrega um pouco a Eu proposta. gosto muito de ler poemas. Aliás, os alunos têm medo da poesia e eu, como costumo seduzi-los, lendo. Porque Ah, a leitura é uma forma de realmente entrar no sentido dos sim, poemas, não é? isso. E é uma forma de os dramatizar. Uma vez convidei a filha do Rui de Noronha, a Elsa de Noronha, para ir a uma aula minha, para dramatizar os poemas do Craveirinha. E ela fazia Maravilha. tudo. Eu lembrei-me no outro dia também quando a Vanessa cantou. Ela cantou, dançou, teatralizou. Foi uma coisa maravilhosa. Eu não É consigo verdade. fazer isso tudo. Infelizmente não tenho uma bela voz, mas eu dou o meu possível e impossível e fica tudo com os olhos assim admirados porque quero chamar a atenção para a oralidade e para a força Sim. vocal de muitos poemas. Mas então vou ao meu poema. Não sei quantos anos tem, não sei quantos anos tenho. Não pergunto, não digo nada, porque temos sempre a mesma idade. Só podemos ter a mesma idade. Pousada neste silêncio, em que as mãos se adivinham, ternas e adolescentes, eu abro a boca e não sai nenhum som. Tu também nada dizes. Não fico nem contente, nem triste. Não aprendi o que é isso. Sei que a idade é apenas essa exatidão. Terminou. Lindo. Lindo, perfeito. Vamos lá para Outras Fronteiras. Eu queria que você lesse Tratado de Cores em Moatize. É lindo. Tem vários aqui que eu marquei. Eu Teoria aguardo das da cores ou sua. o primeiro olhar? Sim, A tratar das cores em Moatis está em aqui. Moatize. Com o caderno nos joelhos, leio. Newton descreveu que a luz consiste em pequeninas partes de matéria que saem de um corpo lúcido em todas as direções. Num segundo saem mais partículas que todos os grãos de areia da Terra. Os raios cruzam-se sem se confundirem, caem obliquamente. Superfície rompente. Um quartzo rosa na minha mão ou um antúrio? Escrevo por trás da capa do caderno. Quanto mais obliquamente caem os raios de luz, maior é a refração. O sol, ao nascer ou ao pôr-se, fere mais obliquamente a superfície da atmosfera da Terra. Carvão intenso nas estradas, nas minas, por dentro da terra. Por isso o vermelho sangra em azul e a cor verde resplandece em amarelo. Moatize, as cores primeiras. O vermelho e o verde são as cores primeiras nesta paisagem. Repare-se, o sangue dos animais, a carne contundida, azula em azul da noite, que se faz de sangue de facocero, a tinta com cor da aurora em refração, em sombra. A cor azul não é primeira. O azul que vejo é um céu em chamas? Lá longe se desenha a entrada da mina, o céu por cima e o rio Zambeze longe. Ambos arrastam
uma infinita ondulação de auroras. Perfeito. Você Então, você constrói a paisagem com a poesia, como se a gente se deslocasse e a cada essa nuance de prosa poética que esse poema tem faz com que a gente crie muitas imagens, né? E você pega as cores e faz com que esse cromatismo crie uma imagética, metafórica e metonímica ao mesmo tempo. É perfeito. a propósito das cores, eu queria falar que a minha poesia procurou sempre uma relação forte com a pintura. Começou nesse Sim, primeiro livro, em que houve um pintor que, no fundo, leu o livro pintando. Depois eu participei nesse livro sobre o Chichorro, com os poemas da Noivação das Luas, que é um conjunto de poemas que eu gosto muito. O pintor Chichorro ilustrou o Passaporte do Coração com várias pinturas interiores. É um livro muito bonito, para além da capa. E outro pintor moçambicano que foi importante no diálogo entre poesia e pintura foi o Naguib, que ilustrou vários livros meus e a quem eu dediquei um poema. Escrevi também sobre a pintura do Gemousse e digamos sim, que Jamutes. a minha poesia estabelece muitos elos com o pictoral. E aquelas vozes que eu procuro, e não é por acaso que eu falo no Tratado das Cores em Moatize, as cores e, digamos, a paisagem, tudo aquilo que me rodeia, para mim é como se eu estivesse a ver pinturas vivas. E eu procuro, não sei se consigo, naturalmente, mas procuro que a poesia capte cores, capte ambientes e tenha uma força que estimule o leitor, digamos, a visionar, a ver, a ver. Eu consigo, né? Você consegue fazer isso muito bem. A gente consegue se deslocar, sair desse espaço real e cair na sugestão que você faz da imagem. Né? Por isso que Uhum, esse poema ele me mexeu muito comigo, né? Assim, de percepção territorial a partir de uma perspectiva poética que se constrói com as cores e com as sensações. Né? E a gente vai lá estudar um pouco sobre a região e a gente vê que você teve esse cuidado, né? Você trouxe o local, trouxe o território, a partir de uma perspectiva poética e constrói uma imagem belíssima, né? Belíssima. muito Até aqui que obrigada. parece é muito bem feito, né? Esse é um Fico trabalho contente por saber. o trabalho com a poesia, ele requer muito cuidado, né? E você tem esse cuidado com cada palavra, tudo lá é colocado, as perguntas, né? Você tem uma característica que você traz atenção na poesia, que é uma coisa que tem muito na narrativa. Você traz essa atenção e você é como se você desse uma parada, você congelasse a imagem e você volta, né, para o Uhum, poema. Isso é uma característica sua, que eu só estou vendo na sua poesia, né? Você dá um stand-by. É como se a cena começasse a ficar em slow motion, né? E essa memória fosse se recuperando. A luz apaga e acende. Né? Que é uma característica de quem tem um bom conhecimento sobre a oralidade. Né? Aí você recupera essa questão da oralidade. Você vai contando com uma voz poética, né? E vira poesia. Né? Você transforma, você mistura. Né? A sua poesia tem um hibridismo muito peculiar, muito peculiar, muito seu. Né? Não poderia ser de outra autoria. Né? Então, e esse exercício você já vem fazendo antes nos outros poemas. Né? Por isso que é interessante a gente ler tudo. Né? A gente vê assim, outras fronteiras, a gente pega um livro, a gente não consegue conhecer um poeta. Quando a gente lê outras fronteiras, a gente vê que é um processo amadurecido. Né? Isso aqui já é a sua Essa poesia, questão das já é bem vozes e de amadurecido. uma voz É, narrativa começa basicamente nas Rosas da China. Aliás, eu questiono as vozes, quem são essas vozes, como é que aparecem, não é? Porque elas, na realidade, houve um processo de criação que eu tive numa determinada época, que eu escrevia mais, eu ouvia e eu escrevia, e tinha de escrever muito rapidamente, que a voz era muito mais rápida do que eu. E depois pegava naquele material e trabalhava seriamente, não é? Como artífice. Mas era uma coisa linda, era como se estivesse iluminada, não é? Aquilo assim, vinha.
não é? E eram É. vozes diferentes. Então, essa questão da voz narrativa, eu comecei a perceber que era uma coisa que eu podia aproveitar em termos estéticos, porque era muito belo, muito belo. Em termos, a experiência, não é? Há alguns poetas que, felizmente, eu depois pude ver que há o testemunho de outros poetas que dizem que ouvem, não é? Eu às vezes ouço, outras vezes não ouço, não é? Mas quando tenho esse privilégio de ouvir, e isso começou nas Rosas da China, e eu queria chamar a atenção, eu tenho um poema que eu praticamente escrevi sobre esse efeito no Passaporte do Coração, que é o Colon Concert do Indy, que tem a ver com música, com o Concerto de Colónia do Keith Jarrett, que é jazz, música jazz, e que Uhum. procura entrar naquele ritmo da música e simultaneamente na captação de uma voz transfigurada. Então é uma experiência que passa, no fundo, por tentar inscrever uma voz que simultaneamente é minha e não me pertence. Ana Mafalda, você vai querer voltar, vamos dar um tempo e a gente volta, porque tem outros poemas que eu queria que você lesse e outras coisas que eu queria que você falasse sobre o Está Índico. certo. Pode ser? Já Então eu passou vou uma dar hora já passou e uma eu hora, estava. nem Passei na prova. Você é perfeito, está perfeito. Você é um excelente poeta, uma excelente professora, e sua voz é belíssima, dá vida ao poema. Então a gente Muito volta obrigada. daqui a 2 minutinhos. Tá? Vou dar uma Ok, encerrada, publico essa parte e a gente volta para a segunda parte. Até ok. já. Até É já. tempo para tomar uma água, um café. Ok.